Olá, boa noite a todos e a todas. Na parte da tarde eu comentei muito sobre essa lei 14.111, né? 14.811, 811 de 2024. Uma lei de extrema importância para nós. Então, por que essa lei é tão importante assim? Ela é importante que ela traz aquilo que nós havíamos comentado em outras pautas legislativas anteriores, principalmente no tocante ao mais que precioso que tem, que é a integridade, a vida, a liberdade, a segurança, a privacidade e a dignidade sexual da criança e adolescente. Por isso que na Lei 14.811, que ela institui com relação à questão da criação da proteção de medidas contra a violência, seja violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, eu fiz aquele quadro voltado o que seria estabelecimentos educacionais ou similares e prevendo políticas de prevenção, combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, ok? Bom, vamos lá, né? Não podemos parar nunca, jamais. Repara que dentre esses nexos de causalidade entre, existe esta lei 3.185, que é a lei de bullying, cyberbullying, que eu comentei também já em outras lives. Existe a lei 3.431, que é a questão da proteção. Deixa eu só corrigir aqui se ela está certa. 3.041 de 2017, isso, 2017, isso mesmo. E que é a proteção sobre a questão da garantia de direito da criança e adolescente ou testemunha de violência. Então, que é garantia de direitos da criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência. Essa é outra lei. Garantias de proteção de vítimas de violência. Trouxe a lei 3.441, a lei 3.441, na lei 3.431 eu já falei da testemunha, né? Aqui. Então, na lei 3.444, eu tenho a questão da violência. Deixa eu ver se eu trouxe ela aqui, que eu acho que eu não devo ter trazido ela não. Deixa eu ler, colocar aqui que eu não coloquei. Acabei não colocando, desculpa. Então, temos a lei também. Lei. Repara que eu não decoro e também não utilizo doutrinas não, que cada doutrina tem a sua forma de pensar. Lei 3.441. Lei 3.441 de 2022. Essa lei 3.441, ela traz a questão do que ela faz, ela altera a lei 8.069 de 90, que faz a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação para a prevenção de infiltração de agentes de polícia na internet
com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Então ela traz uma lei pautada para alterar aquilo que estava previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990. Então ela traz o quê? Mecanismo do quê? Mecanismo de infiltração de agentes da polícia. Deveria ser da polícia, né? Deveria ser das autoridades policiais. Nós sabemos o que esse mecanismo é um mecanismo muito importante também da alteração da política na internet com fim qual a finalidade? Bom, na polícia, na internet, então, nos meios digitais, tá? Eu sempre vou fazendo mudança em algumas palavras digitais com relação ao que? Qual o objetivo da lei? Investigar a questão do que? Da dignidade sexual da criança e adolescente. Bom, vamos lá primeiramente. O que é mais importante? O importante seria o que? A conjunção dessas leis. E na conjunção dessas leis, nós sempre temos que ter acertos com condutas e cuidados com algumas coisas, ok? Principalmente quando se trata de criança e adolescente. Porque, na verdade, é como eu havia previsto e falado com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na verdade, deveria ter e não foi sanado alguns problemas em decorrência do que nós sabemos da nossa morosidade do poder judiciário. Então, a questão da Lei 8.069 de 90, ela traz o que? O conceito basilar, deixa eu enquadrar tudo certo aqui pelo celular, enquadrar uma questão aqui. Então, como eu comentei anteriormente, que criança é o que? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Menores da pessoa, quando fala pessoa, até 12 anos de idade incompletos, conforme previsto no artigo 2º. E adolescentes, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Bom, só isso já nos traz várias ideias, nos convida a trazer também essa questão que no parágrafo 1 nós temos em casos expressos em lei, uma norma de eficácia limitada, ok? E que só tem exceção a algumas regras, que considera também como criança ou como excepcionalidade o Estatuto pessoas de 18 e 21 anos de idade, tá? Mas o que seria que o Estatuto ele quer prever aqui? Na verdade, ele tem garantias, direitos fundamentais, existe a questão do princípio da primazia, do interesse da criança sobre o adolescente, mas a pauta não é essa importante. A pauta importante seria essa daqui. A lei 13.441, vamos lá, de 2017. Primeiro, como nós falamos já, comentamos em autos com relação ao Estatuto, com relação, já falei sobre a questão do Código Penal de 1940, pelo Decreto-Lei 2.848 de 40, e agora vamos entrar praticamente
nessa lei 3.431, vamos na lei 3.431 primeiro, para depois entender essa infiltração de agentes, tá ok? Vamos lá. Então, acabei de colocar ela aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, 3.000, qualquer, 431, então é essa daqui. Na Lei 3.431, ela estabelece o que? O sistema de garantia do que? Dessa proteção de crianças, adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, e altera a Lei 8.069, de 1990, Estatuto da Criança. Ok. Bom, essa lei aqui, ela visa o quê? Qualquer grande finalidade da proteção dela, a tutela dela em específico aqui, ok? 3 gravações para, na verdade, fechar, porque ninguém é obrigado a entender o linguajar, por isso que eu não gosto de juridiquês. Juridiquês, na verdade, você utiliza-se dentro do poder judiciário ou quando você vai estar conversando com o seu... Tome sempre cuidado com isso, viu, pessoal? Quando você vai estar atuando em alguma área do direito, seja direito civil, direito penal, direito trabalhista, previdenciário, direito tributário ou direito eleitoral, sempre retire-se esse juridiquês que existe dentro das leis e cria as normas, porque quem está ou fazendo graduação, que já foi minha época já da graduação, estou no 2º ano de doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no polo da FAMED, medicina, o tema do pré-projeto é sobre pessoa com deficiência, depois eu trago a pauta inteira do que seria essas mudanças, alterações com relação à inclusão das pessoas com deficiência também. Mas isso não vem ao caso, nós estamos falando aqui sobre essa questão de combate, exploração infantil e contra adolescente e criança, ok? Bom, essa lei aqui, ela vem aqui, ó. Bom, vamos lá, ela previne quais mecanismos de proibição e mecanismos de prevenção. A prevenção e coibição da violência nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Tudo que está envolvido em outras leis, ela vai nos remeter à Constituição Federal. Lembra que eu comentei sobre a questão do quê? Vida, integridade física, psicológica, mental, segurança, propriedade e também e as outras dignidades, ok? Então, as outras dignidades, o que seria isso? Direitos individuais e coletivos sendo totalmente exercidos de forma errônea e onde acaba o que? Não tendo uma certa equiparação com relação. Por isso que muitas crianças ou adolescentes acabam tendo medo de fazer denúncias em decorrência do que? De estar acontecendo uma violência dentro de casa ou ao mesmo tempo essa violência não é só dentro de casa. Porque quando nós falamos da Lei 3.135/2015, intitulada como intimidação sistemática, é o bullying e cyberbullying. A outra lei 13.440, que é essa 811 de 2024, ela trata sobre a questão do que? Dessa que cria a tipificação penal em determinados casos, ok? Nessa tipificação penal em determinados casos, ela traz certas nuances e brechas também e cópias, geralmente a todas as legislações extravagantes, elas trazem cópias da Constituição Federal e também cópias de outras leis com relação, mas nós sabemos o que primeiro, que na seara dentro do direito, a responsabilidade é dos pais. A família praticamente é responsável e tem total, plena direitos e deveres
com relação aos filhos, não atribuição de direitos e deveres quando você deixa um filho com algum membro da família que pode acontecer, às vezes, uma violência, ao passo que as pessoas nem sabem o que está acontecendo, é onde a criança pode cometer algum tipo de crime lá na frente em decorrência de alguma situação que ela viu dentro de casa. O reflexo do que uma criança vê dentro de casa praticamente é tudo que acaba acontecendo dentro da seara do direito penal. O direito penal, ele acompanha aquilo que está nos elementos de prova. E nós sabemos que criança é bem complicado de estar trabalhando em decorrência da situação que às vezes a violência é tão silenciosa que ela acaba tendo medo de contar aos pais, que dentro dos estabelecimentos escolares ou similares nos traz a sensação do quê? O que seria similares para a ordem do direito? Alguns doutrinadores, existem vários, inúmeros, eu até gosto de trabalhar com lei seca, eu sempre falo, quem vai fazer graduação em direito, não fique no sistema do decoreba, não. Decoreba já foi o tempo, não tem essas lereias de decoreba, que o decoreba é uma coisa mais ineficaz para quem quer, para fins de concurso, ok? E quando eu tratei sobre a questão do bullying e cyberbullying, na Lei 3.135/2015, ela guarda um nexo de causalidade em todas as outras leis também. Todas as leis que vai envolver qualquer menor de idade, então criança, pelos fins dos efeitos do Estatuto da Criança e Adolescente, menores de 12 anos incompleto e adolescente então, fator, o que nós chamamos? Fator temporal. Dentro do direito penal, nós temos o que? A fase do iter crimis, não temos? Fase do iter crimis. O que seria essa fase do iter crimis? É o que eu sempre venho batendo na mesma tecla. Essa fase do iter crimis é o que? Fase da cogitação, fase da preparação, atos executórios, não é? E exaurimento. Em direito penal, não se pune pensar, deveria punir. Porque através da exteriorização do pensamento, ou trazer esse pensamento, guardar em si, torna-se uma conduta depois, lá na frente, um adolescente ou uma criança que possa ser vítima de uma violência, seja ela violência doméstica, seja ela violência escolar, e seja ela violência também que contra a sua dignidade sexual, e onde ela acaba tendo que, dentro do seio da família, acha comum que aquela conduta, por isso que eu falo para os pais, vigie sempre o que os seus filhos estão assistindo dentro dos celulares. Por isso que a Lei 15.007 de 2025, ela veio para o que? Uso restrito de celulares dentro das redes públicas e privadas, com qual intuito? Para tutelar a preservação do físico e mental da criança e adolescente também. Mas nós sabemos que essa realidade é uma realidade um pouco deturbada também. Por que eu falo dessa questão? Qual é a forma mais correta de você corrigir um filho seu? Na pancadaria? Não. Se você corrigir ele na pancadaria, o que vai acontecer lá na frente? Ele vai totalmente trazer esse ambiente de agressor e tornar-se a vítima como uma relação de dominação, como dito anteriormente nas outras lives gravadas aqui. Bom,
Aqui, voltando na Lei 13.431 de 2017, ela traz então essa questão do quê? É a normatização do sistema de garantias de direitos e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, e cria mecanismo para prevenção e coibição da violência nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Bom, da Convenção sobre Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, aí tem a Resolução 20 de 2005 e do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e outros diplomas internacionais estabelecer medidas de assistência e proteção à criança e adolescentes quando está em um estado de violência. Mas o que seria esse estado de violência? É quando existe aquela situação que nós denominamos o quê? Quando uma criança ou um adolescente é vítima ou testemunha de violência, ela precisa ter essa garantia e proteção para não ter o que? Aquilo que nós chamamos do que? De um crime silencioso. Crimes de ameaça. Os crimes de ameaça, por exemplo, uma criança vê praticamente o seu pai batendo na sua mãe e não fala nada, ou vê uma situação de uma conduta criminosa em qualquer lugar, por isso que eu falo, não entre conjugando a outra lei que eu comentei, que é a questão dessa lei aqui que eu trouxe, que é a lei 14.811/2024, elas acabam não comentando por medo. Mas o medo que vem da onde, meu querido, meus caros? O medo vem do quê? O medo vem do quê? Não só essa proteção, ela deve ser conferida dentro das escolas. O que seria ambientes similares? Ambientes similares não é só cursos técnicos, ou às vezes, por exemplo, foi muito mal interpretado o legislador nessa parte, porque o outro ambiente local que mais ocorre corriqueiro a questão dessa violação da dignidade sexual, do abuso de crianças e adolescentes, é onde, meus caros? É dentro do quê? Do seio familiar. Às vezes pode ser que uma criança acaba vendo uma cena de exposição de nudez. Às vezes acaba vendo uma exposição sobre sexo, relação sexual, ou conjunção carnal, nós falamos de conjunção carnal. Às vezes a criança acaba assistindo ou acaba praticamente dentro de uma rede social vendo essas porcarias que hoje em dia tem, que na verdade acaba criando uma apologia à erotização precoce. Então, essa questão de superproteção da criança e do adolescente, nós sabemos que a maioria parte da delinquência são cometidas por crianças ou adolescentes. Mas quem nunca presenciou uma menina, praticamente, isso acontece corriqueiramente dentro do ambiente escolar, dentro de uma escola, e ela acaba filmando para autoafirmar para a coleguinha partes íntimas sua, ou grava alguma situação para poder chamar atenção. A criança, até 12 anos completos. Aí acaba acontecendo que às vezes essa coleguinha, ele não sabe que tem uma terceira pessoa que viu aquela cena, uma cena que não coaduna, que nós falamos do quê? Dessa proteção com o combate à exploração. Essa lei do combate à exploração da violência sexual da criança e adolescente, o que nós temos que ter em mãos também? E prestar atenção, bastante atenção, que nem sempre é só criança e adolescente.
existe a figura do quê? Da pessoa que ela tem o quê? A fantasias. Então, por isso que eu falo, não tem fetiche com relação à criança. Não tem fetiche com relação a questões de pornografia infantil. Então, acabar com isso, bom, da década de 80 para 90, então acaba-se por programas que tiveram em 1980 e 90. Existem várias inúmeras programações que não eram o quê? Não tinham conteúdo adulto. Não é colocar um mero informativo ali. Esse conteúdo contém cenas de sexo explícito, violência dentro dos filmes, e achar que uma criança e adolescente são mais espertos que nós imaginamos. Eles entendem tudo, eles têm uma capacidade cognitiva muito maior que qualquer adulto. Tanto é que dentro do seio familiar acaba acontecendo, por exemplo, que aquilo que ele vê dentro de casa, quando chega nas escolas, ele vai exteriorizar esse pensamento. E nessa lei chama a atenção dessa proteção. Por que dessa proteção? Essa proteção que para a criança não se sentir-se coagida na sua integridade também. Se ela foi vítima ou testemunha de violência, entendeu? Se ela foi vítima ou testemunha, criança ou adolescente. Bom, adolescente, falar, né? 12 anos, entre 12 e 18. Tem a excepcionalidade, que é uma lacuna no Estatuto da Criança e Adolescente. Essa excepcionalidade é o que mais mata dentro do direito, porque nós sabemos que a maioria das crianças e adolescentes mentem o que acontece dentro do ambiente escolar. Então, aqui, por exemplo, criança e adolescente, ela tem sim os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, direitos individuais e coletivos, assim como todos os adultos também têm, ao passo que a pessoa humana, sendo-lhe assegurada a proteção integral. Essa proteção, muita proteção integral, passar muita mão na cabeça de uma criança, adolescente, às vezes não é o correto. Às vezes você pode estar exteriorizando um pensamento de uma criança, adolescente, que lá na frente pode ser o quê? Um jovem delinquente, que comete delinquência. Assim como eu já mencionei sobre a questão da reforma que teve com relação ao uso da maconha. Foi bem salientado aqui em um dos vídeos a questão do uso da maconha, das 40 gramas, mas o que? Se você tiver, meu amigo, com uma balança de precisão, uma caneta de anotação, um telefone ali, e mesmo que seja uma criança, ela vai ter, às vezes, medidas socioeducativas, com medidas de corretivas. Não deveria ser assim. Deveria ter uma equiparação ou uma reformulação total. Ou revogação, não taxa, mas é uma revogação totalmente plena. Porque nós sabemos que a maioria existe o quê? Dentro da figura da lei antidrogas, sistema de antidroga no Brasil, várias brechas e lacunas também. Então, quando houve essa questão da utilização da quantidade de maconha, não é a quantidade de maconha. Se a criança ou adolescente, olha onde eu estou chegando, hein? A contemporaneidade. Uma criança ou adolescente estiver no meio de uma situação dessa, entre o uso, ao passo que não só o uso, tem uma balança de precisão, um caderno de anotação, tem encontra-se dinheiro e tem também celulares. O que acontece? Ela está no mesmo barco, ela não é criança, às vezes ela pode ser considerada o quê? Traficante, um laranjinha. Por quê? Porque a maioria acabam colocando crianças ou adolescentes
para poder estar fazendo o ciclo tornar-se vicioso, como se fosse um ganha-pão. Voltando aqui na lei. Então, o que acontece? Já quando fala essa questão no parágrafo único do artigo 2º, a questão do que? Quando fala dessa proteção integral, eu não gosto muito de proteção integral contra a criança, que é a mesma coisa de melzinho chupeta de você pegar e falar assim, meu filho, se você tirou 10, eu vou te dar determinado telefone A. Então, é onde que você tem uma certa assim, resistência. Particularmente eu, como docente. Mas eu acredito que as pessoas também devem ter também. Você dá essa super proteção para os teus filhos, depois lá na frente você vê as consequências que podem ser os atos dele. Mas as escolas também acabam tendo que falhas, inúmeras falhas, dentro do sistema de segurança. Como não vão ter mecanismo de prevenção e segurança dentro de uma escola, que nós sabemos que dentro da escola é onde mais comete crimes sexuais. Então, eu estou errado? Acredito que não. Dentro das escolas, o que mais acontece o que são crianças que querem, ou adolescentes que querem se autoafirmar para perante uma sociedade hipócrita, e além dessa hipocrisia, existe o que? Essa segurança, porque quando uma criança ela comete um crime, ela não comete o quê? Mas ela vai cometer um ato infracional porque, na verdade, ela goza de todos os direitos conferidos pela Constituição Federal e, ao mesmo tempo que ela tem todo esse aparato previsto constitucionalmente, ela não tem uma coisa. Essa liberdade, o excesso de liberdade nos torna o que? É a questão da libertinagem. Por isso que nós somos livres para fazer aquilo que nós quisermos. Nós somos as escolhas, os nossos atos, as nossas consequências. Então não venha querer culpar, às vezes, por exemplo, a forma de criação, não. Porque tanto criança como adolescente sabe muito bem, às vezes, o que está fazendo. Porque a coisa mais dolorosa é essa relação de dominação entre, quando nós falamos da figura do bullying, cyberbullying, a figura do stalker no cyberbullying e essas leis. Olha, temos um Código Penal de 1940. Temos praticamente um Estatuto da Criança de 1990. Temos ainda a questão, por exemplo, de leis de 2017, que é essa lei que se estabelece a garantia de direito das crianças e adolescentes com relação à vítima ou testemunha de violência, onde vai alterando sempre. Deveria ter sido alteradas essas leis, não agora, bem mais anteriormente, porque é uma lei de 1990, para chegar a essa alteração em 2017, a lei 3.431, então aqui nós temos essa questão do artigo 2º, que é a questão dessa que eu comentei. Direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sendo assegurada a proteção integral e as oportunidades e facilidade. Repara que essa palavra oportunidade, ela passa toda hora. Ela passa essa oportunidade e facilidade dentro do Estatuto da Criança. Essas facilidades são as facilidades o quê? Que a criança ou adolescente possa o quê? Cometer crimes dentro do ambiente escolar ou similares, assim como preconiza essa Lei 14.811 de 2024. A Lei 14.811 de 2024, essas facilitação trazendo questões voltadas, o que seria oportunidade e facilidade dentro da seara do direito. Não tem facilidade ou oportunidade. Ou fez ou não fez. Por isso que os meios administrativos, como conselho tutelares, eles acabam que chega ali um pai ou uma mãe que não tem um pingo de responsabilidade com filho nenhum. E acaba tendo condutas que acabam
não sendo condutas totalmente compatíveis com o seu exercício do direito sobre as crianças e adolescentes, atribuindo a terceiro. Às vezes, violência dentro de casa. Às vezes você pode convidar, por exemplo, um amiguinho, convida outro para ir na casa e fica ali. Outra coisa, galera, que eu sempre falo e comento, cuidado com que uma coisa no Estatuto da Criança e Adolescente. Criança não namora nem de brincadeira. Então, não adianta, tem choro e nem vela. Quem gosta do que eu estou falando. Quem não gosta, a live tá aí por aí. Quem gosta de assistir. Antes falar a verdade do que criar um espírito que a ciência jurídica é apenas o quê? Uma construção de uma realidade. Mentira, não é uma construção de uma realidade. A violência cada vez aumentando. Nós temos vários tipos de violência, facetas da violência. Quem nunca já ouviu casos nos meios de comunicação? Eu não assisto televisão porque eu não gosto, prefiro fazer as minhas coisas. Eu acho que quem ocupa a mente, que tem aqui, nós temos aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Então quem ocupa a mente não perde tempo desses meios de comunicação, que fica só o quê? Instigando apologia. Principalmente nós somos conhecidos para fora como país da prostituição. O país do quê? O país que tudo é livre. Um país onde qualquer um pode fazer o que quer. E outra coisa também, você que às vezes que pensa que eu estou agindo de forma correta e eu vou... Às vezes uma criança pode estar mentindo dentro do poder judiciário também. Que não foi aquela situação, como eu comentei anteriormente, da gravação. Eu não fui bem na prova. Aí chega, por exemplo, situações básicas aí, que às vezes muitas pessoas não devem desconhecer, mas que devem conhecer sim. Não a questão de decorar, que eu sempre falo, não decora nada não. Ciência jurídica não foi feita para decorar. Quem for para graduação, quem está na graduação, quando vai prestar o AB e ficar decorando, leva tocha mesmo. E merece levar tocha, porque tocha dentro de OAB é o que mais tem. Mas a prova tinha 80 questões. Da minha época a prova era 100 questões. Sem choro nem vela, não tinha chance de depois da segunda fase você ter a oportunidade de refazer a prova e depois quando você chega no mercado de trabalho você não sabe nem conversar com o cliente de igual para igual, não com linguajar jurídico. Porque existe o que? Chamado aquela questão de doutor é só quem faz doutorado, tá? Não quem encerra seu doutorado. Então sempre trata seu cliente com seus clientes com cortesia. Quem trabalha na área da advocacia. Na docência é a mesma coisa, você não muda nada. Nós somos todos, porque todos nós somos iguais perante a lei. Todas as profissões devem ser respeitadas em sua integralidade completa. Mas é porque determinada profissão é uma melhor que a outra. Não. A ciência jurídica ela conjuga a ciência médica, conjuga com a ciência da engenharia, com a ciência da biologia e por aí vai com outras profissões. O único problema do poder judiciário é a morosidade da justiça quando existe ações que envolvem menores. Ações que envolvem menores, todo mundo já sabe também que correm em segredo de justiça para não ferir a integridade física. Mas nós sabemos isso que também é psicológico da criança. Quando tenho essas questões que eu falo muito da questão da Constituição Federal de 88, nós tivemos um momento de ter reformulado essa Constituição Federal de 88. Nós não somos uma Constituição Federal totalmente promulgada, mas sim otorgada. Por que otorgada? Porque nós temos limitações e restrições quanto aos nossos direitos. Nossos direitos não são totalmente absolutos. Existe uma relativização. E essa relativização dentro do direito torna que o artigo 5º da Constituição Federal, Direitos e Garantias Individuais e Coletivos,
totalmente, às vezes, inócuo ao ideal suprimento de lacunas. Para suprir lacuna é onde existem as ações integratórias de consonalidade, inconsonalidade e as ADINs por omissão. Voltando aqui na lei, essa questão de facilidades e oportunidades para viver sem violência e preservar sua saúde física, mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social, gozam de direitos específicos em suas condições de vítima ou testemunha. Elas vão ter essa proteção aqui, não em conformidade com essa facilidade e oportunidade para viver sem violência. Logo, se uma criança ou um adolescente presenciou algum ato de violência, nós sabemos que a sua saúde, sua preservação da saúde física, mental, desenvolvimento moral e intelectual, já deve ser respeitado independente da presença ou não de uma violência. Não dá para entender o espírito que traz essa lei 3.431 de 2017, porque é totalmente contraditório, que dentro de quem trabalha dentro da área administrativa como delegado de polícia sabe bem que não é bem assim. A maioria das crianças e adolescentes sabe muito bem o que faz e não tem nada de facilidade e oportunidade, não. Se fosse tão fácil as coisas não sairiam de mão beijada. A maioria cai de mão beijada as coisas, né? Ninguém cai de paraquedas em alguma coisa. E hoje eu falo que crianças e adolescentes são escolhas de consequências, seus atos e suas consequências. Por isso que existe esse meio de comunicação totalmente deturbado em decorrência do que? Desses meios de comunicação que acaba trazendo e expondo situações explícitas, seja de sexo, pornografia, ao qual muitos pais não colocam um limite para o uso de celulares, por isso que a Lei 15.100 ela fala de 2025 sobre o uso restrito, mas tira a palavra restrição e coloca a palavra permissão também, em alguns casos excepcionais, nesse sentido também. Então não adianta também o pai e a mãe também dar um aparelho ou isso assado e quando chega, por exemplo, não sabe o que acontece dentro de ambientes escolares. Aqui, essa superproteção com relação à questão da vítima ou testemunha de violência, olha, vítima ou testemunha. Pode ser que exista uma criança e um adolescente e um terceiro que viu, mas ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio por quê? Ficou em silêncio por quê? Por que ficou em silêncio? Ele ao mesmo tempo está o quê? Omitindo uma situação, uma conduta criminosa. Não é ao meu ver. É o que geralmente é o que nós presenciamos no dia a dia. A maioria do quê? Adianta você criar nome de leis com nome de pessoas? Quantas pessoas vamos jogar lá, por exemplo, Lei Bernardo, como eu falei na questão da violência de gênero, Lei Carolina Dickmann, por que colocar nome em leis? Coloco não o nome de leis, porque todos nós somos iguais perante a lei, independente de qual é o exercício da profissão. Então precisa de ter um nome, essas leis são conferidas para a proteção disso. Então é maçante para dentro do poder judiciário, ou para quem tem que estar dentro da ciência jurídica, está explicando e pegando. Você pega uma doutrina, você dissecar uma doutrina, você vai ver cada comentário do arco da velha que eu nem perco meu tempo. Tem doutrina e tem doutrinador que segue uma sequência
uma corrente, o outro segue outras correntes, e a pauta que nós sabemos que não existe essa tripartição de poderes entre poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma heresia dentro do poder judiciário, não temos isso. Essa é a união indissolúvel e harmônica entre poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma mentira, porque nós sabemos que todas essas leis elas são omissivas, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a maioria dos crimes são cometidos com independente da idade. Porque considerar uma criança em menores de 12 anos até 12 anos completos, tá? Então, de 12 anos completo a de 12 entre 18 adolescente, meus caros, ou quem mais comete os delitos com relação à lei antidroga, a lei de bullying, cyberbullying, a figura do stalker, a questão do que os crimes em si, na parte especial do Código Penal, crime contra a honra, crime contra o costume, crime contra a dignidade sexual e outros crimes, contravenções penais, vias de fato e por aí vai, são o quê? Crianças e adolescentes, para se autoafirmar nessa sociedade que eu chamo de sociedade da hipocrisia. Então aqui a lei, ela tem, no artigo 3º, a aplicação e interpretação dessa lei serão consideradas para fins sociais, aqui se destina, e especialmente as condições peculares das crianças e adolescentes, como pessoas em desenvolvimento. Outra lacuna também dessa questão da palavra desenvolvimento. O que nós temos nesse sentido de desenvolvimento quando nós fazemos esse choque, esse conflito aparente de norma entre o que eu falei no artigo 2º, que fala de oportunidades e facilidades, vem aqui o artigo 3º e comenta sobre essa questão de peculiaridades de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, as quais o Estado, a família, a sociedade, não, há uma coisa que não existiu na lei 14.811 de 2024, é o que? É essa palavra aqui, ó. O Estado, a família, a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade. Esta palavra do artigo 3º, um trecho de um artigo, não veio sendo estabelecido em uma lei em 2024. Está estabelecido em uma lei de 2017, que é a 3.431, de 4 de abril de 2017. Pelo amor de Deus. Então, quando nós tratamos da questão de ambiente educacional, ao mesmo tempo, ou similares, qual que é a proteção, por exemplo, que a lei, que a outra lei, esta lei aqui deveria ter e não tem? Que a lei, que seria, vamos dizer, essa lei aqui, vamos supor, essa lei, não, essa outra lei aqui, ó, que essa lei da proteção contra violência, essa lei 14.811 deveria ter, que quando ele chega no artigo do campo na seara de instituir a proteção da criança e adolescente, no âmbito, ó, de prever política de prevenção e combate à abuso de população, o que acontece aqui? Quando chega essa medida de combate e prevenção dessas violências e ambientes educacionais ou similares, públicos ou privados, não é só em ambiente escolar ou similares, ambiente familiar também. Então, quando nós chegamos nessa percepção dessa lei 3.000, nessa lei 3.000 que eu estava comentando aqui, com relação a essa proteção, essa integralidade aqui, esse resguardo do que?
dessa preservação à saúde e integridade física, mental, desenvolvimento moral, intelectual, social. O que vocês pensam sobre isso? Apenas um mero informativo que nós temos o quê? Que quem é o que quem tem o dever de estar fiscalizando o que crianças e adolescentes assistem. Acha que o poder público vai perder tempo, que as escolas vão perder tempo em comentar o que acontece dentro dos seus... É um custo para você conversar dentro de uma escola quando acontece alguma coisa? E outra coisa, não cale-se para violência não. Se você vê que seu filho está tendo comportamentos que está em baixo desempenho dentro das escolas, está tendo comportamentos que não coadunam com a veracidade daquilo que era para estar sendo uma educação de qualidade, o que seria educação e aprendizagem? Diante dessa violência multifacetária dentro dos meios de comunicação, desde 1980 a 1990, existe o que? Essas dancinhas eróticas expondo crianças ao ridículo. Quem nunca presenciou isso dentro, quem é da década de 80 sabe muito bem o que eu estou falando, em mecanismos de programações que hoje existe programação infantil para criança, desenhos infantis, às vezes muito deles não são feitos para crianças e adolescentes. Eles têm um conteúdo. O mundo não é um conto de fatos, onde nós sempre temos que tomar cuidado com o que a criança e adolescente vê. Ah, mas a minha filha viu tal conteúdo dentro de um filme que ela achou bonitinho. Bom, primeiro já falo de uma vez já, gente, criança e adolescente não namora. Depois que namora também, quando chega aos 12 anos, é uma criança cuidando de outra. Infelizmente. E é o que acontece, crianças chegam nas fases das curiosidades. A minha filha tem 9 anos. Eu vou freando. Em época de prova, não deixo nem mexer em celular. Olha lá quais são os tipos de programação que eu deixo assistir. Televisão, essas porcarias que tá aparecendo, de forma alguma. Não queira depois chorar pelo leite derramado quando existir aquelas situações e condutas que estão o quê? Na questão da intimidação sistemática na Lei 3.135 de 2015. Galerinha, tá muito calor. 3 pautas para falar de 4, 1, 2, 3, 4, 5 leis. Já tô voltando. Vou pegar uma água e estou voltando aqui para explicar para vocês de maneira clara e concisa. Sempre procure profissionais que expliquem de maneira clara e objetiva. Nada desse linguajar juridiquês aí não, porque esse linguajar juridiquês que de tipificação, qual artigo, que é, qual enquadramento, que isso daí é balela para dentro da ciência jurídica. Porque o juiz já conhece o direito. Quem deve conhecer o direito é a pessoa que vai atuar, mas quando ela vai atender um caso de violência, seja contra criança ou adolescente, tem um linguajar um pouco mais afável, um linguajar mais conhecido. Não esse juridiquês que nós vemos muito hoje dentro da seara da advocacia, que é uma das funções essenciais da justiça, não só a advocacia, como o Ministério Público, como o defensor público. Já volto, em 2 minutos estou voltando e vou dissecando para vocês cada ponto. Por isso que sempre coloque na cabeça, todos nós somos iguais perante a lei, independente de qualquer origem, sexo, etnia, cor, religião. E ao mesmo passo que a maioria das crianças cometem os crimes e sabem muito bem o que estão fazendo. Então, essa lei 3.431 passeia-se bem em um artigo, que é o artigo
No caso, seria terceiro, que é a questão que eu falo dessa preservação, segundo, preservação que a família tem, de estar querendo tutelar também, proteger. Hoje nós temos que proteger nossas crianças e adolescentes para o que lá amanhã, no futuro, tornar o que? Alguém na vida. E não depois chorar pelo leite derramado e falar assim, bem que eu avisei. Embora as escolas também tenham parcela de culpa, assim como também os meios de segurança pública que existem dentro do ordenamento jurídico, principalmente no Brasil. Em outros países, cada legislação tem a sua competência de forma totalmente diferente. Já já eu volto em 2 minutinhos.
Continuando o que eu quis dizer aqui, que é a questão do quê? Vamos ver quais as canistas vão pegar, né? Tem essa, bom, se tiver, vamos ir em outras. Vamos fazer uma conjunção aqui dessas leis com relação à atribuição a certas responsabilidades. Quando trata essa lei da questão dessa proteção da exploração e combate com relação à violência sexual da criança ou do adolescente, quando se menciona sobre ambiente educacional, não é só ambiente educacional, não. Quando fala a palavra similares, nós temos o quê? Não só apenas a situação de outros tipos de formatos locais aonde a criança se encontra, que quer dizer esses ambientes similares aqui. Ambientes similares é o quê? É um clube, seja ele privado, seja ele público. É quando você coloca a criança sob a responsabilidade de um terceiro, sem saber se o terceiro realmente ele possui conduta ou não, que aonde vem a questão dos transtornos da sexualidade, falado pelos psicólogos e psiquiatras também, e terapeutas. O que mais acontece nesses transtornos da sexualidade, quando chegar no que eu vou falar depois, eu vou, por parte e módulos, dissecar algo que muitas das vezes acabam não conhecendo aquilo que pode estar sendo ferido a sua integridade física, psicológica, moral, intelectual e ao qual a criança ela acaba desistindo de ter suas próprios sonhos, em decorrência dessas porcarias que apresenta em televisão e nos meios de comunicação. Porque às vezes existem programações infantis que involuntariamente têm condutas do que? De prática de bullying, cyberbullying. Ao meu passo que pais e mães acabam deixando assistir, não vou falar nomes de conteúdos, porque a gente tem que ter ética e dentro do direito a ética deve sempre prevalecer. Então, quando nós tratamos dessa questão dessa proteção contra o combate à exploração sexual de criança e adolescente, o que que acontece? Quando nós conferimos essa superproteção estabelecida, né, na lei do Estatuto da Criança e Adolescente, 90, repara que 90, a de 2017, quando ela traz essa questão de preservação à saúde, que a criança ela tem todas essas oportunidades de facilidades, ao passo que na aplicação da lei do artigo 3º da lei 3.431 de 2017, ela já traz a figura principal que não trouxe em 2024, que é a figura do Estado, família e sociedade, deve assegurar essa fruição dos direitos fundamentais. Uma lei de 2024, a Lei 14.811, de 2024, não traz a questão da responsabilidade do Estado, família e sociedade e os entes públicos. Por isso que eu falo que não existe o princípio da harmonia entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Não existe harmonia entre esses três poderes.
Esses três poderes não são harmônicos e insolúveis entre si. Cada um tem suas finalidades, atribuições e competências, aos quais nem sempre essas competências elas entram o quê? Em choque de conflitos. E esse conflito, uma lei de 2017 precisou passar por uma reforma em decorrência de uma lei de 2024, uma omissão que esteve em 2024, que esse combate à exploração não se dá em escola. A maioria das violências, exploração sexual, são dentro de escolas. Que às vezes os pais nem ficam sabendo, mas acabam notando que o comportamento da criança ou do adolescente dentro de casa. É onde que eu sempre falo que as escolas devem agir em conjunto, em parceria com equipes multidisciplinares, ou seja, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, ao mesmo tempo também pessoas da ciência jurídica. Deve ter uma equipe multidisciplinar, não ter só a questão que segurança que tem dentro de uma escola hoje em dia. Passa muitos nos meios de comunicação situações em que geralmente ocorre tal violência com fulano, aí coloca-se o nome, como eu comentei anteriormente, uma lei. E de repente essa situação acontece com pessoa do que? De uma classe média. Não existe também dentro do direito o que? Essa questão de igualdade. Nós temos uma lei, são leis que são puramente ferem a igualdade como um todo. Por isso que cada vez mais nós somos vítimas da violência e aqui assola cada vez mais não só criança e adolescente. A pauta aqui é criança e adolescente e a proteção. Por isso que a oportunidade e facilidade, não tem aquele ditado, a ocasião faz ladrão, é a mesma coisa dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Quando trata criança até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 a 18 completos, o que acontece aí? Às vezes dentro de um banheiro, às vezes os crimes de ameaça que ocorrem cada vez mais, às vezes os crimes de conteúdo que atentam à sua integridade física, moral, psicológica, dignidade sexual, que é o tema voltado aqui. Por isso que essa lei 14.188 de 2024, ela trouxe certas lacunas, e a lei 2017, quando fala da proteção de vítimas e testemunhas de violência, alterando totalmente algumas questões voltadas no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, o que acontece aqui? Nós sabemos que essa preservação, ela é uma preservação que deveria estar não só ocorrendo no ambiente escolar ou ambientes similares. Bom, o que aconteceu mais nesse carnaval? Putaria. Fala o termo correto. O linguajar tem que falar correto, não tem que falar linguajar que não exista. Pelo amor de Deus, gente, entra numa realidade, não saia da ficção e entra na realidade. Porque, na verdade, quando você leva uma criança a algum local nesse sentido, você já começa a perceber o que? As condutas, até os vestimentos de algumas crianças ou adolescentes, traz conotações, mas mesmo assim, ninguém pode ser ferido na sua integridade de estar cometendo crimes de assédio.
O assédio também não vem só acompanhado de uma situação, aquela criança ou adolescente que completa, vamos jogar lá mais ou menos adolescente, uns 15 anos por aí, quem já nunca deparou com adolescentes que praticamente passa-se tem 20, parece que tem 20 e tantos anos, na verdade não tem nem 16, 17 anos. Pais e mães não sabem nem que filhos estão fazendo. Aí onde que chega na fase de ter crime, é onde vem aquela cogitação, o pensamento deveria ser punido em direito penal. E não é. Até chegar ao conhecimento das autoridades administrativas, viu? Não esqueça isso também não, viu? Delegado de polícia não é autoridade que chega no Poder Judiciário, não. Ele é autoridade administrativa. Já até chegar no Poder Judiciário, às vezes o crime já foi exaurido. Por isso que existem os atos de cogitação, preparação, executório e exaurimento. Os atos de preparatórios é o quê? É quando uma criança ou um adolescente ele filma para o quê? Aparecer, autoafirmar. Autoafirmar. Não tem o pornô da vingança? O pornô da vingança é o quê? Nada mais é do que a pessoa está ali, entendeu? Gravando uma violação à intimidade. O que mais nós vemos nesses meios de comunicação é o que? Gravando cenas de sexo explícito e ao mesmo tempo ao passo que crianças e adolescentes acabam assistindo e é onde fazem o que? O tipo de chantagem. Mas por que é uma chantagem? Ela sempre vem acompanhada de alguma coisa. Às vezes pode ser uma troca de cunho sexual, às vezes uma troca de cunho financeiro. Vai depender de um complexo de situações. O que acontece também muito, que nós vamos prestando atenção cada vez mais, é o que? Que a essencialidade foi acabando com o tempo. Então, quando uma criança ela está jogando um jogo eletrônico, você já fiscalizou se a criança está jogando aquele jogo eletrônico com uma outra criança? Ou se é por trás dessa rede, nessa era da inteligência artificial, virtual, desses aparelhos eletrônicos, uma ou um adulto que possa ter não o que? Transtornos da sexualidade. É o que é comentado muito sobre terapeutas, psicólogos e psiquiatras. O que mais nós temos hoje é esta bagunça entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Quando chega no artigo 4º, para efeitos dessa lei, sem prejuízo de prestação de contas criminosas, são formas de violência. Quais são as formas que nós temos de violência? É a violência física, ação infligida contra criança e adolescente que ofenda a integridade, saúde física. Não fala em saúde física para integridade ou saúde corporal, mas a violência física e tem também uma forma dela ser exteriorizada de outra forma. Por exemplo, uma criança que acaba atingindo uma outra criança, vamos supor, dentro de uma sala de aula, algum objeto, e não existe um professor ou um assistente que preste atenção no que está acontecendo, ele está sendo inerte. Ele está calando e acaba acontecendo aquilo que nós falamos aqui, dessa questão de proteção de vítima ou testemunha de violência. A testemunha é o que? É o professor ou a própria pessoa que está auxiliando o professor.
Porque às vezes acaba acontecendo aquela situação que eu já falei. Crianças que são treinadas para serem o que? Cometerem atos e condutas criminosas. Aqui a proteção, nós estamos falando da proteção com relação à criança e adolescente. Sobre vítimas e testemunhas. Também. Mas só que o ambiente escolar deveria ter normas diretrizes. Mas existe norma de diretriz básica de educação que traz uma forma e de repente o Estatuto da Criança que traz uma outra forma. Mas repara que são leis de 1990, algumas bem anterior, e uma Constituição Federal de 1988. Então, que país vivemos? País o quê? Que existe realmente essa questão de uma Constituição cidadã? Não. Nós não temos essa questão de uma Constituição Federal cidadã. Nós temos praticamente o quê? Uma Constituição Federal baseada numa Constituição não promulgada, mas otorgada, como eu falei. Então, quando falo da violência, se é violência física, que aflige a questão da integridade da saúde corporal, causando sofrimento, e aí depende da extensão do dano também. A extensão do dano, você pode pegar, por exemplo, jogar, lançar um objeto, por exemplo, existem armas brancas dentro de escolas. Uma tesoura, não, mesmo que seja sem ponta, não deixa de ser arma branca. Um compasso, quando vai ser utilizado dentro de uma escola, não deixa de ser arma branca. Então é onde que existe o que hoje? Um caos na educação. Um caos na saúde mental e física das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas são presas dentro do quê? De redes eletrônicas. Os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais dominando as relações entre seres humanos, ao passo que a criança acaba tendo figuras de delinquentes. Nossa, você está sendo muito radical. Não estou sendo radical, eu trabalho com a realidade. Às vezes são perdas de escolhas, tanto para a criança como adolescente. Quando nós vamos fazer um corretivo com os nossos filhos, nós estamos fazendo um corretivo para o bem, ou porque nós fazemos corretivo porque nós já presenciamos ou já passamos por alguma escolha que talvez teve alguma consequência. Nós não temos o dever de abster, o dever de restrição, o dever de informar, o dever de saber como conduzir uma conversa, um diálogo, porque a pessoa que comete qualquer tipo de crime, ou a pessoa que está ali, ela é testemunha de uma situação, de uma conduta que fere a integridade física de outra, nós temos a lesão corporal, que ela pode ser de natureza leve, grave e gravíssima, até chegar na morte. Por isso tem as fases de ter crimes. Direito penal é bastante complicado. Aí quando entra na seara do campo de responsabilidade civil e que faz condão na responsabilidade também penal, existe a questão do quê? Das ações indenizatórias. Que demora anos para ser o quê? Ressarcido. Mas você consegue ressarcir um prejuízo, que é o sofrimento da perda de um ente querido, quando há esses tipos de violência? Na violência sexual, não adianta criar uma lei 14.811, 2024, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, ao passo, não trazer que o poder, na verdade, que tem que desenvolver é o quê? Quem são as pessoas que tutelam
sobre aquele que protege essas crianças? Primeiramente é o quê? São os pais ou responsáveis, como dito nas gravações, nos áudios anteriores, nos vídeos anteriores. Os pais, mas não só os pais, como o Estado, como o poder público, os entes públicos, como a sociedade também. A sociedade, ela só vai manter-se, ela não se cala quando acontece o quê? Algo previsto dentro de um meio de comunicação. Como que vamos inserir esta pauta para tentarmos combater a violência. A violência está em todo campo. Aqui também, quando fala da violência, tem a violência também psicológica. Então, são leis que praticamente elas vão tendo certas questões que eu não vou ficar muito adstrito à questão de até chegar nos artigos e outros artigos, porque tem outras leis que eu vou gravar em outras pautas, discussões, que seja a Lei 14.344 de 2022, a Lei 15.100 de 2025 e outras leis que eu sempre dentro do ciência jurídica nós sempre temos que conjugar o quê? Todos os tipos de reformas que vem passando, quando vem o artigo 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a alteração que veio que revogou, qual foi o mecanismo do que vem o que? A questão trazida aqui pela Justiça. Essa questão dessas alterações que revogou dispositivos e incisos do artigo 208 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança. Ela permaneceu só o que? Para vigorar acrescido do seguinte inciso, que é o inciso 11, de políticas e programas integrados de atendimento a criança, adolescente ou vítima ou testemunho de violência. Essa proteção de testemunhas de violência, de vítima ou testemunha de violência, ela se estende não só a criança e adolescente, mas também se estende ao ambiente escolar ou ambiente similar, que no caso comenta-se muito a questão do ambiente, o que? Similar, que nós podemos ter considerado uma norma que possa ter uma sua amplitude, porque ambientes similares não são só apenas o ambiente educacional. O ambiente educacional é um dos maiores que acabam criando certas situações. Professores também cometem crimes contra criança e adolescente de cunho sexual. Exploração sexual. É só vocês assistirem alguns tipos de filmes que não são próprios para crianças, e vocês vão ver situações em que acontecem que às vezes uma criança ela possa não presenciar uma situação que acontece muito na fase da adolescência, onde que é da autoafirmação. Então, essa autoafirmação nos transmite uma ideia do quê? Uma ideia do quê? Do machismo estruturado, enraizado dentro da sociedade. Aí depois não queira que teu filho ou filha, mas eu estudo numa escola pública e de repente o conselho tutelar bateu na porta de casa porque meu filho cometeu isso, mas dentro de casa ele não tem esse comportamento. Ele não demonstra esse comportamento. Não demonstra esse comportamento de agressor. Mas dentro de uma escola ele
demonstra esse comportamento devido ao comportamento que tem dentro de casa. Toda criança e adolescente, às vezes, acaba aprendendo situações. Lembra da questão da baleia? Da questão do suicídio, da automutilação? Onde existem várias situações onde que para a pessoa se autoafirmar, quantas pessoas que queiram aparecer em redes digitais, influências aí que eu não gosto, não acompanho essas porcarias que eu não gosto. Então eu acho uma tremenda aberração. Vá trabalhar, que é a melhor coisa que tem, vai ocupar a mente, porque existem muitas situações em que a criança acaba, por exemplo, copia aquela determinada digital influencer que está falando sobre um tutorial de meninas maquiagem e acaba o quê? Percebendo que está jogando um produto ali dentro e contém ácido. E aí? Como é que vocês me falam? Vamos sair um pouco desse juridiquês aqui e entrar na realidade. Como eles me falam? Ao mesmo tempo também eu passo que quantas que nós estamos vendo de situações em que esses desafios bobos. Vamos ver se tem coragem, uma criança com outra, tem coragem de pular o portão do muro da escola para enfocar aquela aula, porque aquela aula eu não gosto. Você não tem que gostar. Você tem que ter regras, disciplina de conduta, regramentos de conduta. Então é por isso que o quê? A vida ela é prática para quem já tem o quê? Isso daqui, tem isso daqui porque tem boa para assinar conteúdo, boa para prestar atenção. O que vai fazer o sentido de uma roupa de uma pessoa? Ela vai fazer você ser menor que alguém? Para uma criança, que vai fazer sentido ela comprar aquela determinada marca A, marca B, marca C, marca D? Por isso que nós temos essa desigualdade social dentro do que? Do Brasil. Ela vai aumentando cada vez mais a partir do momento que acontece essas situações. Então, alterado o que dentro da lei que eu estou vendo aqui, o que foi alterado praticamente foi o quê? Essa questão pautada que eu comentei nas disposições finais, que foi alterado com relação ao inciso 11, que é a questão de política e programas integrados de atendimento a criança e adolescente vítima ou testemunho de violência. Ponto. Alterou o artigo 208. E alterou o que? Ela revogou o artigo 248 do Código, no caso da Lei Estatuto da Criança e Adolescente também. E ao mesmo tempo, então, o que acontece aqui com relação aos crimes? Os crimes aqui, nessa lei 14.000, essa lei aqui, que na verdade, a lei 13.431 de 2017, algumas situações não foram alteradas. E outras situações elas foram alteradas em decorrência do quê? Dessas omissões legislativas que ocorrem. Porque quanto mais nós damos atribuições com relação a crianças e adolescentes, o que mais vai acontecendo dentro da seara do direito? Vai tendo que a questão das lacunas que nós temos nas leis. Então, a questão dessa proteção integral, fazendo um nexo de causalidade entre oportunidades e facilidades, ela aparece tanto no Estatuto da Criança e Adolescente, como também ela vai aparecer também não só no Estatuto da Criança e Adolescente, ela aparece também dentro de outras normas, outras leis. Mas o principal é o que está previsto na Constituição Federal.
todos são iguais perante a lei. Então, toda criança tem direitos e garantias individuais e coletivas. Precisa nascer para o poder público ferramentas e mecanismos de controle e combate a esse tipo de exploração, ou que seja também o que está preconizado nessa Lei 3.431 de 2017, essa proteção de direitos da criança e adolescente, a vítima ou testemunha de violência, alterando o estatuto da criança e adolescente, o que acontece? Algumas proteções, elas não são cumpridas dentro do Poder Judiciário, não, meu amigo, minha amiga. Elas praticamente são passadas batidas. Então, por isso que esticar e alongar aquilo que nós falamos, essa questão de quais são os tipos de diferenciação de cada proteção, dessa integralidade, trazendo o que? O princípio da primazia do interesse da criança ou adolescente sobre qualquer tipo de interesse. Talvez esse princípio traz essas facilidades e oportunidades do que? De tornar uma criança ou um adolescente delinquente. Doa quem doer, quem não gosta, sempre falo, quem não gosta sai da live. Porque na realidade não é construída na base de ficções criadas em leis que sempre vão tendo tutelas que não vão sendo totalmente coerentes e concisas e objetivas dentro do ordenamento jurídico. Aí é onde chega aquele famoso ditado, bem que eu avisei. Aí não adianta chorar pelo leite derramado. É o que acontece o quê? Quantas meninas grávidas que deveriam estar na escola? Quantas crianças ou adolescentes que estão cometendo atos de delinquência como furto, roubo, estelionato, ou sendo utilizados dentro do tráfico, ou às vezes acaba utilizando também o Estado, a questão da droga em si. A droga não fica, ela tem pela Anvisa certos critérios que pode ser considerado como droga ou não, que são às vezes cometidos, que é diferente também. Por isso que na mudança também que ocorreu com relação ao uso da quantidade de maconha de 40 gramas, é como eu tinha comentado, não é da forma que vamos livremente, nananina, não. Se for em situações que eu já comentei, balança de precisão, dinheiro, caderno de anotação e celular, cai na mesma situação como um tráfico, meu amigo. Não vai cair como um uso para consumo próprio. Quem está dentro do direito só para mandar parar. Tem coisa pior do que você receber ligação do quê? Dessas mazelas que tem, dessas brechas, lacunas que as leis vão oferecendo cada vez mais. E essa super proteção integral, e eu falo também para quem está dentro do ambiente de saúde. A saúde física e mental da criança e do adolescente, que os profissionais da saúde como em si, o que eu via muito dentro do hospital, lá em Campo Grande, era o que? Crianças que foram estupradas, e ao mesmo tempo eu passo que alguns médicos ou enfermeiros, ou às vezes auxiliares de enfermagem, acabam o quê? Tendo uma certa morosidade também dentro do quê? Do sistema de saúde. O sistema de saúde único hoje é um sistema de saúde falho. Hoje nós pagamos para viver, pagamos para morrer. Com relação aos planos de saúde. É a mesma coisa com relação à presença que eu já vi trabalhando vendo dentro de uma universidade pública, situações dentro de um sistema único de saúde.
Não pelo fato de eu ter feito mestrado, um doutorado, vai me tornar melhor que outra pessoa. Então é onde que você sempre tem que colocar na balança essas questões. Existem profissionais de saúde também que acabam ferindo, explorando a integridade física e principalmente cometer abusos sexuais. Por isso que a proteção da vítima e testemunha de violência, ela se estende em outras profissões, meus caros. Não se estende só apenas a um campo no juridiquês, falando aqui. Estende a outras profissões também. Principalmente quando você vai no médico e vê uma doença, de repente acaba acontecendo de tomar uma anestesia, o médico já tem comportamentos de transtorno da sexualidade aflorado e isso não foi visto no passado. Acaba fazendo o quê, meus caros? Cometendo uma conduta do quê? Sexo sem consentimento da vítima, do paciente. Seja criança ou adolescente. Ou seja, também depois na fase adulta. Na fase adulta são os tipos de crime, mas que tem a mesma, guarda-se o mesmo nexo de causalidade. Por que guarda sempre nexo de causalidade? Em detrimento do que nós temos essas omissões legislativas em decorrência do que? De nós só temos certas situações e que praticamente existe uma igualdade, que na verdade essa igualdade ela não se confunde com libertinagem. A partir do momento ao passo que a igualdade se confundir com libertinagem, praticamente, meus caros, acabou. Então a pauta eu pego apenas essa lei que eu comentei aqui, essa questão da alteração 13.431 de 2017, com a lei praticamente do Estatuto da Criança, para trazer para vocês o que toda criança ela tem os mesmos direitos e deveres previstos na Constituição Federal. Que não é uma norma que existe o quê? Uma cláusula pétrea, um núcleo intangível, e dentro do direito não existe esse juridiquês. Sempre desconfie quem muito fala sobre questão de criança, adolescente, ou principalmente quem já cometeu crime, ou quem está prestes a cometer, ou já presenciou qualquer tipo de situação de conduta criminosa, conhece os artigos de código sorteado do Código Penal. O Código Penal ele tem que acompanhar o que acontece na realidade. Mas como é que acompanha a realidade, sendo que o quê? A coisa mais linda que tem hoje é ganhar dinheiro fácil. Mas nós percebemos hoje é o ganho do dinheiro fácil. A prática desse ganho do dinheiro fácil. Qual que é essa prática do ganho do dinheiro fácil? Esses digitais influências da vida. Praticamente acaba tendo o quê? Condutas que não coadunam com o quê? Com aquilo que nós sabemos. Com a realidade, uma realidade totalmente derivada. São realidades o quê? De onde veio esse patrimônio? Independente, isso daí é da vida de cada um. Mas quando a pessoa ela está gravando algo que possa estar desencadeando algum tipo de ferimento à integridade física, mental, saúde moral também, eu estou falando da questão dos profissionais de saúde também, não estou falando só de profissionais também da área do direito, não. Profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, profissionais da área, da autoridade policial, nem se fala. A área policial vai ali, de repente, vê uma situação, não pode não cometer uma propina? Claro que sim, meus caros. Não existe isso, não. Existe não há corrupção em todos os campos dentro do nosso ordenamento. Para cada finalidade, para cada ato, existe o quê? Uma situação. Então, eu encerro essa live, que já são 10 horas aqui no estado
estado de São Paulo, no Centro-Oeste seria, no caso, seria, na verdade, 9 horas, praticamente 8h59, 9 horas, aqui já vai praticamente para 10 horas. O que acontece? O que mais acontece dentro da seara dos crimes e com o Estatuto da Criança e Adolescente é o que? Essa superproteção que acaba não só conferindo na Lei 8.069 de 90. Não, então, essa sensação de proteção de testemunha, vítima e testemunha, no caso da Lei 13.431 e 2017, essa proteção dos direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, toda criança já foi testemunha de violência. Essa proteção conjugada com a lei, praticamente, que ela altera a lei 8.069 de 90, nós sabemos que alguns pontos específicos dela guarda nexo de causalidade. Mas o mais importante é o quê? É o ambiente familiar deve ser preservado. O que mais está acontecendo hoje no nosso mundo? O ambiente familiar não está sendo mais preservado em decorrência do que? Da falta de tempo que os pais têm com relação aos filhos, aonde vem as violências. Não queira cobrar de escola, só cobra de escola aquilo que também escolas erram muito, e não é pouco não. Falar que escola também é a segunda casa da criança, não é a segunda casa da criança. A primeira casa da criança, ela tem que ter um lugar de o quê? De respeito no seio familiar. Se ela não tem esse respeito no seio familiar, ela vai ter respeito na onde? Adianta, por exemplo, nós comentarmos sobre essa lei 14.811 de 2024, trazendo apenas ambiente o que? Escolar, ambiente educacional ou similar, sendo que, na verdade, o similar, ele pode conferir vários tipos de situações. Meus caros, dentro da seara do direito, existem inúmeras situações que guardam nexo de causalidade, como eu comentei, mas nunca, pelo amor de Deus, perca seu tempo com pessoas dentro do direito que acabam só falando linguajar robusto. O linguajar tem que ser o quê? Tete a tete, e quando acontecer alguma violência, denuncie sim. Não se cala para a violência. Então, quando você se cala para a violência, você sabe muito bem o que pode acontecer. É nos meios do silêncio que traz cada vez mais o quê? Essa violência que vai assolando o nosso país. Nós somos uma República Federativa do Brasil. Dignidade, não sei se nós temos ou não. Cada um sabe a dor deles de ser o que é. Existem muitas questões que eu acho muito importantes ser salientadas, que pelo horário também eu acho que não, já o horário não tem compatibilidade de comentar, mas o que? Nós somos livres para fazer o que quiser, mas desde que não fira direito de terceiros. A mesma coisa, a criança ela pode ser livre. Não. Aí que se engana, a criança não pode ser livre para fazer o que quiser. Se nós tivermos esse conceito, por isso que eu faço essa superexposição de filhos dentro dos meios de comunicação, que fica gravando, ai que gracinha, que bonitinho, já erotizando uma criança, lá na frente ela vai ter o quê? Um comportamento que tudo pode. É o dinheiro que traz felicidade.
É o dinheiro que vai trazer felicidade. Às vezes você está comprando uma pseudo falsa realidade de uma felicidade. A felicidade ela vai estar no seio familiar, no convívio de harmonia. Assim como está sendo dentro das escolas também. Se não existir um sistema dentro de casa de regramento, disciplina dentro de casa, vai querer exigir que criança ou adolescente vai ter disciplina na onde? Dentro de escolas ou ambientes similares, embora que quando trata desses tipos de crime, não queira ver como que é exame de corpo de delito com relação aos crimes contra a dignidade sexual. Meus caros, um abraço para você. É isso daí. Eu termino e encerro essa pauta, mas tem 7 leis que se conjugam com a lei, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois vou cada vez passeando em cada uma delas. Não gosto de decorar o sistema decoreba. Gente, preste bastante atenção. Dentro do direito não existe nenhum profissional que tem o dever de estar falando um linguajar jurídico. O linguajar jurídico é para aquele que está fazendo graduação ou para aquele que está fazendo especialização. Já passei por essas etapas, estou na penúltima etapa e depois entro numa outra. Então, o que acontece? Nossa vida são feitas de escolha. Então, escolha para o seu filho a harmonia. Não espere que o Estado vai ter um Estado democrático de direito fundamentado, os entes, na verdade, que eu falo a questão essa união indissolúvel entre poder executivo, judiciário e legislativo é uma heresia. É uma utopia criada dentro da Constituição Federal. A mesma coisa sobre a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição Federal. Ela traz essa proteção de Deus, mas nós sabemos o quê? Que lá na frente está o quê? A proteção de templos e cultos religiosos. O que mais acontece hoje? Crimes contra a intolerância religiosa. A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui, que nós estamos falando aqui sobre crianças e adolescentes. Nós sabemos que a maioria de crianças e adolescentes comete muito mais crimes do que o quê? Porque vê, às vezes, situações de condutas dentro de casa e acaba exteriorizando essas condutas em ambiente escolar ou em outros ambientes. Então, sempre tome cuidado. Filho, não se jogue aos ventos. É onde nós temos que ter o dever de fiscalizar tudo. Em contrapartida, o que acontece hoje? É bonito para quem gosta de perder tempo, de ficar seguindo essas porcarias de digital influência que não serve para nada. Força e acredite sempre no poder superior, porque nós sabemos que a lei não foi feita para o cidadão, mas sim para o Estado democrático de direito. Simplesmente a lei não foi feita para o cidadão. E quando trata de criança e adolescente, tem um plus a mais, ou também com relação aos crimes contra gênero ou identidade de gênero, é a mesma coisa. Todos são iguais perante a lei, lembre disso. Não se decora. Quem está na graduação ou vai prestar o tão sonhado exame da ordem, não pensa que o exame de ordem é apenas uma etapa na vida de uma pessoa. Tem várias outras etapas também. Ok? Fechou, galera? Boa noite a todos. Espero que vocês tenham entendido sobre essa questão de proteção. Não alonguei, porque são vários artigos que vão até o artigo da questão
aqui, vamos até o artigo praticamente 29, mas que na verdade só foi alterado alguns pontos específicos, e as alterações pontos específicos eu já trouxe aqui. Então, por isso que a questão dessa alteração, ela tem que guardar um nexo de causalidade. Ela altera esse estatuto da criança e adolescente por qual finalidade? Tem que guardar esse nexo de causalidade e não ficar apenas adstrito a um papel, a uma folha. Por isso que quando existem doutrinas, as doutrinas estão aí, mas ao passo que o que está dentro de cada lei, nós temos omissões legislativas. Forte abraço a todos, viu?